gente tem um público potencial aí. Roberto Fabiani, minhas origens. Sou filho de caminhoneiro. Minha mãe foi vendedora de calçados a vida inteira, né? Vi muita resiliência do meu pai no dia a dia, acordando 4 da manhã, minha mãe fazendo marmita para ele indo viajar. Andei várias vezes aí na boleia do caminhão com ele. Acho que umas coisas que mais me chamou a atenção no dia a dia com meu pai era essa resiliência dele. E no dia a dia a gente sempre estava junto, estando junto aí nos finais de semana, né? Porque durante a semana era muito complicado. E a minha vida começou a andar, né? Mas sempre olhando os valores do meu pai e da minha mãe, da resiliência do meu pai e da inquietude da minha mãe. Comecei a trabalhar novo, 16 anos. E aos 16 anos, no cartório. E comecei a fazer faculdade de ciência da computação aos 18 anos. E aí a vida foi andando, o pai e a mãe da gente, o que ele quer para nós? Ele quer só educação, né? Meu filho, quero que você estude. E aí comecei a fazer ciência da computação, achei que eu estava indo num caminho certo. Aparentemente estava. E 2 anos depois, estava desempregado, tinha saído do emprego, ia ser pai, com 20 anos de idade, e CPF sujo, conta bancária negativada, o que vocês imaginar, estava acontecendo na minha vida com 20 anos de idade. E recebi uma oportunidade na época de... como eu tinha feito curso de ciência da computação, tinha deixado o currículo em alguns lugares para fazer estágio, né? E ao mesmo tempo me pintou uma oportunidade na indústria de mineração. E naquele momento eu estava desempregado, conta para pagar, fralda para comprar. E eu falei, tinha que fazer uma escolha na minha vida. Eu falei, eu vou para a indústria de mineração, pego uma estabilidade, ou faço aqui, vou para um estágio de ciência da computação e mexer em máquina, equipamento, né? E vamos ver que a vida vai trazer. Mas eu falei assim, não, eu vou ir para a indústria de mineração, né? Vou me aperfeiçoar na indústria de mineração, vou ser chamado, estou indo. Fui para a indústria de mineração na área de faturamento, isso era 2003. E passei 3 meses depois, já por demanda mesmo da indústria, já fui para a área comercial, com 3 meses de indústria. E alguns problemas começaram a chegar no colo, né? O horário de trabalho nosso era de 7h45 da manhã às 5h15 da tarde, se eu não me engano. Mas não tinha muito esse negócio na época não, você estava aprendendo, filho pequeno em casa para criar, descia, dava 5h15, descia, batia o ponto e voltava. A hora do almoço, fazia 1h30 de almoço, 1h10 de almoço, nem fazia hora de almoço, batia o ponto lá, fazia meia hora de almoço, voltava. Porque tinha que dar conta de ir embora para casa. Eu morava numa... esqueci de falar, detalhe, a indústria era 50 quilômetros de Cachoeiro, né? Eu ia na segunda-feira de manhã, voltava na sexta e ia embora para casa. Então você tinha que dar conta do seu trabalho, querendo ou não, independente. E aí os problemas começavam a chegar no colo, todos os dias, e não tinha ninguém para te treinar, não tinha ninguém para te orientar, né? E aí a gente se comunicava como era de vendas, a gente vendia produtos commodities, né? A gente vendia carbonato natural, matéria-prima. E eu ligava para os representantes. Os caras, ó, deu um problema, deu um pau aqui no produto, o caminhão está no pátio, está carregado, o que faz? O cara começou a me ensinar, falou, ó, você vai fazer assim, você vai fazer assado. O cara começamos a olhar junto a propriedade química do produto, como que estava, o que passava, o que não passava. E aquilo ali foi virando uma escola, né? Aquilo ali foi virando uma escola. E 1 ano e meio depois, eu saí dessa escola e fui me abraçar a voos maiores, fui virar representante comercial de indústria, de carbonato, de commodity. E fiquei na representação durante um bom tempo, durante basicamente 8 anos na indústria, conhecendo as dores da indústria. Isso era em 2003, saí da indústria em 2005. Em 2006 fui embora para São Paulo, morei 1 ano em São Paulo, longe da família,
E em 2006 resolvi voltar. Meu filho já estava com 3 anos, já ia fazer 4 anos, e eu estava perdendo a infância do meu filho. Eu falei, cara, eu tenho que voltar, eu tenho que ir embora. E eu parei a faculdade em 2000, não vou lembrar agora mais a data, mas parei a faculdade de Ciência da Computação, falei, preciso retomar meus estudos. Em 2006, 2007 eu voltei para Cachoeiro, retomei meus estudos, terminei uma graduação, já focada em administração de empresas, né? No final de 2011 eu montei um plano de negócios, tinha uma matéria muito bacana na faculdade, que era administração de serviços, adorava a matéria, porque tudo me ligava ao transporte de carga, ao serviço. E em 2011 fiz um plano de negócio e falei, cara, eu tenho uma oportunidade na mão. Falei, eu vou montar uma transportadora, porque eu já tinha, durante 8 anos de trabalho ali, de 2003 a 2007, eu estava identificando essa dor do cliente. Eu contratava transportadoras que não entregavam a mercadoria no dia certo, por eu ser representante, era eu que fazia todo esse intermeio de campo aí com o cliente. Não carregavam no dia certo, não entregavam no dia certo. Eu falei, pô, eu tenho uma dor na mão aqui, mas que pode virar uma oportunidade. Então, eu em 2011, virei a chave, falei, vou montar um plano de negócio, vou montar a transportadora. Então, basicamente, hoje, montei a empresa em 2011, estamos com 12 anos de mercado, estou com 20 indiretamente, diretamente no mercado, 8, vamos falar assim, 10 anos de indústria e 10 anos de transporte. E aí começou o sonho. Essa foto aqui, ela é de 2012, desculpa, essa foto aqui é de 2012, 2013, 2 anos depois do que a gente tinha montado a empresa. Eu montei uma empresa numa salinha pequena, não tinha nenhum caminhão, já era o início de uma coisa futura, um pensamento futuro. Se eu não me engano, era uma sala antigamente de 10 metros quadrados, depois pulamos para essa sala aqui de 2 salas de 18, 19 metros quadrados. Começou um sonho aqui de 5, 6 funcionários, né? Hoje a gente está aí com 42. E quando que tudo mudou? Essa foto é de 2013. E vou lá na inquietude da minha mãe. Minha mãe sempre falava, não fica parado, você não deixa seu patrão te ver parado. Se tiver um pano de chão, você limpa o chão. Se tiver um banheiro para lavar, você lava um banheiro. E eu era inquieto em conhecimento. Então eu já tinha me formado em administração de empresas, tinha montado a empresa de transporte, estava dando certo, só que eu precisava de mais. Então em 2016, se eu não me engano, eu me associei ao Sindicato das Empresas de Transporte daqui do estado, entendi o que era um pouquinho mais esse meio legal do transporte, com legislações, com orientações. E em 2016 também, se eu não me engano, eu participei de um primeiro Conet, um evento em Vitória, que falava muito sobre tarifa e defasagem, mas não entendi ainda muita coisa. E aí eu conheci a Comissão de Jovens Empresários de Transporte também, A Comissão de Jovens Empresários, ela é um guarda-chuva, ela está abaixo da NTC, que é a Associação Nacional das Transportadoras de Carga. E, na verdade, qual a premissa da Conjovem? São ações sociais, compartilhamento de informação, troca mútua de informação, como se fosse um Google do transporte em tempo real. Nós temos um grupo hoje de 500 empresas. O pessoal fala muito de concorrência, E a gente não é concorrente, a gente não se considera concorrente. E a gente troca informação e conversa diariamente sobre os nossos problemas com o nosso, entre aspas, concorrente, que não é mais considerado concorrente. E aí, a partir disso, dentro dessa Conjovem em 2016, a gente começou a trabalhar. Em 2018 teve a greve dos motoristas, Alguns passaram por essa greve aqui. E onde que virou a chavezinha aqui? Coincidentemente, eu inquieto pelo conhecimento, eu fiz uma MBA em gestão de transporte e logística pela Fundação Dom Cabral.
E no primeiro dia da MBA foi a greve dos motoristas. Então a gente até achou que ia cancelar a MBA, alguma coisa ia acontecer, né? E não, pelo contrário. A MBA, ela é uma MBA assim, bem heterogênea, e era modal aeroviário, ferroviário, metroviário, rodoviário de carga lotação, rodoviário fracionado. E aquilo ali, o pessoal vinha me perguntar, aí cara, greve dos motoristas, aí o que vai acontecer? Eu falei, cara, eu também não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa. Alguns clientes naquela época a gente tinha que repassar, naquela época a greve dos motoristas, ele era um tabelamento de frete, né, que era uma reclamação que já vinha, era desde um pós-Copa, desde um pré-Olimpíada, onde a defasagem do frete motorista, o óleo diesel estava caro, ou seja, o motorista já tinha que escolher, ou ele bota óleo no caminhão, ou ele tinha que colocar pneu no carro, ou levar comida para casa. Então a greve dos motoristas em 2018, ela foi atrelada por isso. Não tinha mais o que fazer. Ou paralisava, para ter um novo modelo. E naquela época eu teve o atabelamento mínimo do frete, a gente teve que começar a repassar isso para os clientes. E os clientes começaram, né, bambear para cá, bambear para lá. E, putz, o que a gente está fazendo diferente para o cliente? Só aumentar o frete? Só aumentar o valor da tarifa? Não, a gente tinha que começar a entender o que esse cliente via na gente, diferente, para poder continuar conosco. E na época lá tinha uma matéria na MBA de, acho que era cadeia de valor de suprimentos, mas era também gerado para valor. E a gente começou a separar todo o perfil de clientes. Comecei a separar o perfil de clientes da empresa. Comecei a separar, tinha uma matéria de um professor, que agora fugiu o nome, e ele falava para a gente dar atenção em 60%, do 100% que a gente atendia de cliente, para a gente não deixar escapar os 60%, que são os 60% que movimenta a tua empresa, que é o volume de clientes que movimenta a tua empresa. E os outros 40% automaticamente se torna volume. Então ele falava, cara, pegue 60%, transforma em valor. De que maneira que você vai transformar isso em valor? Cada cliente, a gente começou a definir que cada cliente tinha um jeito de trabalhar, tinha um jeito de conversar, tinha um jeito de ser atendido, como que ele queria ser atendido, e a gente começou a gerar valor para esse cliente. Isso em 2018. E a MBA, com as cabeças ali pensantes, o network, né, tudo mais, a gente começou a criar esse valor para o cliente. E aí começou a vir não só a maneira de mudar o valor para o cliente, mas também começou os prêmios, né? Começou aí vou falar assim, uma coroação de um trabalho que a gente vinha fazendo desde 2016 e começamos a fazer. Então, em 2018, a gente teve aí uma coroação do prêmio da Comissão Jovem de Transporte do Estado, foi em Sorocaba. 2019 foi em Foz, e 2022 agora em Fortaleza. Então, a gente começou a entender que a Comissão Jovem de Transporte, que fez parte desse movimento também de trabalho, ele é essencial para o compartilhamento de informação. Então, em inúmeras cidades, inúmeras pessoas, a gente começa a compartilhar informação. E essa premiação aqui é a premiação de ações que a gente faz no dia a dia. Uma visita técnica, visita um embarcador, uma indústria que você não conhece, um segmento que você não conhece, a gente começa, isso tudo é meta. Então, da maneira que a gente consegue, que a gente continua batendo essas metas do ano, do mês, a premiação vem. Então, em 2022 fomos premiados também com o Prêmio Revelação. Teve esse período de 2019 e 2022, foi um período pandêmico, onde a gente não conseguiu produzir da maneira, mas todo mundo sabe que ficou um volume retraído, né? E hoje, 2011 na verdade, a Fatran, né, já existe. Hoje a Fatran, até 2023, já realizou 4.800 entregas, mais de 300 clientes satisfeitos, um NPS de 88%, através de um monitoramento de carga, gestão.
mais de 2.000 veículos cadastrados na nossa base de trabalho, 12 veículos de frota própria, 12 anos de experiência. E hoje eu vou revelar o modelo de negócio da minha empresa. Logística 4.0. As maiores decisões erradas, né? Só voltando lá na indústria onde eu trabalhei, para não ter nem que ficar olhando aqui, as dores eram de lá. Eu trabalhei, a indústria ela tinha a logística de carregamento, ela tinha a logística de expedição e transporte de carga, e ela tinha a logística de produção. Então, quando você começa a enxergar esses erros da logística dentro da indústria, isso fica mais tácito de trabalhar. Então, cometer erros operacionais, né? A gente tem colaboradores aqui que eram daquela época também. Um erro operacional simples que a gente fazia era, às vezes, não detectar se aquele motorista, se aquele veículo tinha condições de viajar, não fazia-se, às vezes, um checklist no veículo, não passava-se um checklist na documentação do motorista, na documentação do carro, não identificava-se aí de forma bem operacionalmente se aquele veículo tinha condições de viajar. Então, como que você pode deixar um carro desse viajar? Chegava no meio da estrada, o cliente te ligava, putz, a mercadoria não chegou, e quando você identificar o motivo, estava no erro operacional. Medo e insegurança de realizar a entrega. Muitas vezes, a pressa é inimiga da perfeição. Então, medo e a insegurança é movida pela agilidade, pela rapidez que você tem que entregar para o cliente. Isso é uma causa de erro. Dificuldade de conseguir constância nos ganhos do gerenciamento, ou seja, aquele veículo está sendo realmente eficaz para você, a contratação daquele veículo foi eficaz, está me entregando o produto para o cliente no tempo certo, na hora certa, está gerando valor isso para o cliente, porque a maior constância de ganho é a entrega do cliente. Falta de estrutura e controle emocional para gerir. Eu vou falar que essa daqui eu acho que é a maior dor de qualquer indústria ou comércio. Porque quem tem que ter o controle emocional e a estrutura para gerir logística é a logística, não é a indústria. Muitas indústrias tratam a logística como só um braço, mas ela não é um braço. Ela é um unicórnio azul. É difícil de segurar ela. Então, a gente não pode tratar a logística como um braço da indústria. A gente precisa de gente para gerir a logística. Tem que ter gente com um braço forte, tem que ter um gerente para gerir a logística, tem que ter gente especializada para gerir a logística. Ela não pode simplesmente, vou criar um departamento de logística aqui agora na minha indústria e vai rodar normal. Não vai rodar normal, porque vocês são feitos para a indústria, vocês são feitos para gerir indústria. Então, tem que ter gente especializada e capacitada para gerir a logística de vocês. A falta de controle do que está sendo feito e onde está parado. O seu estoque, o seu bloco está parado? Por que ele está parado? Está sendo monitorado? Sua chapa, seu recortado, a entrega do seu cliente, a obra do seu cliente está parada? Por que está parada? São perguntas básicas que a indústria, ela não tinha que responder. Quem tem que responder para a indústria é a logística. Quem tem que fazer esse trabalho é a logística. E essas dores são causadas quando a gente quer montar uma logística dentro da indústria. Eu brinco muito aqui no mercado, a gente fala muito com os embarcadores diariamente, falei que os caras querem vender frete. Eu falei, amigo, você não tem que vender frete, você tem que vender produto. A indústria tem que vender produto. Quem tem que vender frete e transporte é a logística, é o transportador de carga. Independente se o frete é CIF ou se o frete é FOB, quem vende frete é a logística. Então a gente discute muito esse assunto. Explanei aqui rapidamente o modelo logístico atual das empresas. Como a empresa foi montada em 2011, eu participei ativamente dos modelos errados operacionais. Então, quando a gente não tinha um caminhão disponível ou não tinha um contato disponível, o que a gente fazia?
um vendedor, operador, ele ligava para um agenciador de carga. A partir desse momento que ele ligava para o agenciador de carga, o agenciador de carga conectava com o motorista e com a carga e contratava o caminhão, pegava a documentação e seguia. Quantas vezes a gente ligou, isso em 2011, 2012, bem no início do trabalho, quantas vezes a gente ligou para o agenciador de carga? E hoje, se você for verificar quantos agenciadores de carga existem no mercado, são nulos, quase nulos hoje. Nesse modelo de 2000 a 2018, já começou a identificar que o próprio agenciador de carga, ele sabia que ele estava ficando para trás, porque começou a se identificar uma plataforma digital de carga. Só que a plataforma digital, ela não é 100%. Então, o próprio agenciador ele começou a trabalhar com a plataforma de carga. E a indústria, ela achou o quê? Não, eu tenho um agenciador e agora eu tenho a plataforma. Mas nem sempre isso roda, né? E automaticamente ele falava, não, o agenciador e plataforma, eu vou conectar aqui o melhor motorista ou o motorista mais barato, com complemento de carga, a transportadoras ou transportadoras. Isso não é como foi falado aqui ultimamente, isso é modelo de negócio que serve para um, que não serve para outros. Semana retrasada, eu e o gerente comercial da empresa, a gente esteve visitando alguns indústrias de granito, e que cada um falava um pouquinho da sua dor. E um deles falou, cara, eu tenho um problema sério com compartilhamento de carga. Eu falei, em que sentido? Cara, o cara chega aqui, está aqui já com as 20 chapas, bota minhas 20 chapas também junto aqui no carro dele, vai para um outro lugar carregar, em resumo da ópera, chega material avariado ou todo quebrado no cliente. Mas por que isso acontece? Por causa dessa plataforma de carga, que às vezes é o melhor motor, que é o motorista mais rápido, no menor tempo e mais barato. E isso nem sempre sai barato, né? A gente entende que entrega barata é aquela que chega em perfeitas condições para que o cliente ele tenha um aproveitamento melhor do material, nesse caso da chapa. E hoje qual que é o modelo da Fatran? Modelo Logística 4.0. A gente faz todo um diagnóstico e plano de ação do cliente. O que é o diagnóstico e plano de ação? É realmente entender a dor do cliente, como que ele embarca, se é através de ponte, se é através de paleteira, empilhadeira, horário de carregamento, se esse cliente tem uma dor, qual é a restrição, uma restrição de horário de carregamento, não tem essa restrição, tem o peso do pallet, é o peso do bag, é o peso da mercadoria, é o tipo da chapa. Isso é diagnóstico. Aí vem a pergunta, né? Quantos transportadores faz diagnóstico com o seu cliente, ou com a sua indústria, ou com o seu embarcador? Habituaram-se a simplesmente ir para o embarcador, coletar, ir para outro embarcador e coletar, sem seguir regra, sem seguir normas. E aí quando dá o problema final da avaria, aí vem a pergunta, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do embarcador A, é do embarcador B, é do embarcador C. O que a legislação fala? A legislação ela fala que a multa por excesso de peso bruto é do embarcador que tem maior quantidade no caminhão. Então, se o seu caminhão é para 14 mil quilos ou para 45 chapas e ele foi preso na balança com 60 chapas, quem tiver a maior nota fiscal recebe a multa. É simples. E isso ainda acontece no mercado de trabalho, a gente entende isso que acontece. Voltando para o modelo de logística 4.0, a gente tem a parte de cadastro de sistema, cadastro no sistema, ferramentas de monitoramento. Essas ferramentas de monitoramento hoje pode ser tanto via GPS, quanto via informação rápida do time. Nós temos um especialista logístico por rota, tanto na área comercial quanto na área operacional. Então, se você tem aqui uma dor, por exemplo, você tem uma rota Cachoeiro-São Paulo, eu tenho um especialista logístico. Se você tem uma rota chamada Cachoeiro-Sul do país, a gente tem outro especialista logístico, dependendo até do tipo de veículo. O gerenciamento de risco ele é feito hoje com todos os embarques. Como assim, Roberto? Se a gente faz 400 embarques mês, são 400 gerenciamento de risco feitos com cada veículo e com cada motorista.
como que isso é feito? O nosso time tem toda uma experiência, tem toda uma expertise para fazer. Dói fazer. Dói entre aspas. É do time. É obrigação do time fazer. A gente entrega valor para isso. Check-in de entrega, que é realizamento também diretamente com o próprio nosso motorista cadastrado ou o motorista que está na rota. Fazemos também um check-in com o cliente na entrega, se foi feita a entrega dentro do acordo, se teve alguma avaria. Pulei a parte aqui de selecionar o veículo motorista e automatização da logística, mas o que é selecionar o veículo e motorista? A partir da demanda do cliente, a gente seleciona o veículo e motorista e depois vai para gerenciamento de risco. Então a gente seleciona, por exemplo, você tem uma carga para São Paulo, vou falar Nordeste, tem uma carga de Nordeste de carreta, são 2 entregas. Então, precisa de quê? Carreta aberta, sider, baú, grade baixa? Qual a necessidade do cliente? Qual a necessidade do embarcador? E através disso a gente seleciona o veículo e através disso a gente faz a seleção do motorista. Pode ser hoje tanto frota própria, quanto pode ser hoje um motorista terceirizado da empresa. É de acordo com a disponibilidade do veículo em um tempo mais rápido possível. Só que esse modelo de logística 4.0, ele nos dá a confiança e a segurança de estar oferecendo o melhor serviço para o cliente. É um serviço mais seguro. Demora? Demora a entrar no eixo. Depois que entra no eixo, fica redondo para a gente. É no nosso dia a dia. É da nossa expertise. E aí vem a pergunta. Como que seu gerente de vendas, que tinha dificuldade em dar conta de 3 etapas, que eram, né, o operador logístico, ou ele fazendo, ligava para o agenciador de carga e se conectava ao motorista, ao transportador, agora vai dar conta aí de 9 ou de 10, as etapas estão sempre aumentando, porque o nível de maturidade do mercado vem aumentando. Então, será que seu gerente de vendas, ou seu operador de vendas lá, seu operador logístico dentro da sua indústria, ele está preparado? Ele consegue fazer isso? Ele tem noção da quantidade de legislação vigente? Essa é uma pergunta provocativa para o time da indústria. E aí a gente começa a falar um pouquinho de gestão e inovação. A gente separou basicamente, né, os 9 pontos ali. O que é gestão, o que é inovação? A gente entende que a gestão é dentro de um plano de ação, isso é da empresa, né, esse diagnóstico, é no nosso dia a dia de trabalho, então automaticamente isso é gestão. Inovação é automatização logística, monitoramento. Por que eu separei aqui inovação da gestão? Se parar para analisar, a inovação são ferramentas de rápida resposta. Precisa de rápida resposta. E já a gestão não, gestão do nosso dia a dia de trabalho. É a expertise da empresa, é a cultura da empresa. E qual que é a principal diferença entre logística convencional e a atual? Inovação somente? Qual que é o foco da logística inovadora? O foco da logística inovadora é eficiência e incremento de receita. Só que tem um paralelo entre essas duas palavras aqui. Eu vou explicar agora. Todo processo inovador, ele começa na cultura da empresa. É no processo de cada um. É dentro da organização. Eu tive a oportunidade recente, agora em maio, de estar fazendo uma imersão e bateu-se muito nessa tecla de inovação. O que é inovação para cá? O que é inovação para lá? Algumas pessoas falam que inovação é pessoas. Isso na MBA de 2018 foi falado, que a principal inovação são pessoas. Mas que inovação sem incremento de receita, sem redução de custo, não é inovação. A gente está perdendo nosso tempo. Eficiência, redução de custo, aumento de se não tiver eficiência, redução de custos, aumento de produtividade e incremento de receita, não é inovação. Vou te dar um exemplo. Se tivermos a oportunidade, o Conjovem, ele me permite visitar vários transportadores, vários amigos. E aí, passei em Vitória, numa transportadora digital, com uma ideia com um cara lá, conversando. Fui entender um pouco do modelo de negócio dele e comecei a entender que ele estava reduzindo a carga previdenciária dele. Ou seja, estou aqui em redução de custo. E o que ele estava fazendo diferente? Um processo cultural diferente do meu.
automaticamente isso para ele gera redução de custo. E na visão nossa, é um processo inovador. Isso é inovação. Vou resumir porque que ele estava fazendo. Ele estava simplesmente, ele fez uma virada de chave no modelo de trabalho dele operacional. Com aquele modelo operacional que ele tem de trabalho, ou seja, com aquele modelo de contratação e seleção de veículos, ele tinha menos pessoas no time dele, no momento, e gerava mais eficiência, que era diferente do meu modelo de negócio. Normal, cada um vai bater no seu modelo, vai vendo que é diferente. Um horário de trabalho específico que ele me mostrou. Eu falei, cara, isso é diferente. Isso é inovação. Isso é redução de custo. Outro exemplo que eu posso falar, nesse imersão que eu tive em São Paulo, falaram muito sobre um termo, uma palavra que eu nem conhecia, chamado headcount, né? E nada mais é, o headcount é o número de pessoas na sua operação. Quantas pessoas fazem a tua operação rodar? E aí o cara me apresentou um número no final lá, inclusive nessa imersão, não era de transportadoras, tá? Eram modelos de negócio diversos. E eu era o patinho feio, porque só tinha eu de transportador. E no último dia da imersão, foi um transportador falar. Um cara que já tinha feito a imersão, um cara que tinha feito o modelo digital, rodar. E ele falou esse termo headcount. E aí depois eu falei, cara, como que você... Aí ele mostrou, falou, eu não olho faturamento, eu olho o headcount da empresa. Aí batia na tecla, eu não olho faturamento, eu olho o headcount da empresa. Aí no final eu abordei ele, falei, cara, o que é isso? O que é headcount, irmão? Como que calcula isso? Aí ele falou assim, cara, headcount é o número de pessoas que tem na sua operação. E quando eu divido o meu EBITDA pela quantidade de pessoas, me dá um número. E esse número, quanto maior o meu EBITDA e maior o meu número de headcount, eu faço mais com menos. Isso é fazer mais com menos. Isso é eficiência, isso é redução de custos, isso é aumento de produtividade, isso é inovação. E a gente está aí galgando para buscar isso também. Então, a inovação ela começa nos processos e nas pessoas dentro da organização. É difícil, às vezes, a gente falar... Não é difícil falar. Como já foi falado, a inovação começa pelas pessoas, vão passando pelos processos, né? E vem rodando pelo time. Mas a gente tem que ter o quê? Transparência na informação com as pessoas, clareza. Você que é gestor, você que é empresário, tem que definir muito bem o que você quer do seu time. Você tem que definir muito bem qual é o tipo de perfil que você quer na tua empresa. O que é aceitável, o que não é aceitável na sua empresa, jogar aberto. Que automaticamente a gente entende que isso é um processo normal. Então, por isso que eu falo que começa na cultura e começa nas pessoas. E aí essa pessoa, uma pessoa que está contigo lá há muito tempo, ou de repente, não há muito tempo, mas que você jogue claro com ela, pô, tive uma ideia. Vamos verificar se isso é um processo inovador, se isso tem eficiência, se isso tem redução de custos, se isso tem aumento de receita? Vamos. Se não tiver, não é inovação, mas automaticamente você está dando o quê? Você está deixando aquela pessoa falar para você ou te apontar uma ideia. Então a gente começou a esmiuçar um pouco também. Gestão de pessoas, tecnologia, ferramentas, tudo isso hoje é necessário dentro da empresa. Cultura e valores tem que estar alinhado, claro, dentro da empresa de vocês. Se não tiver, isso pode destoar em algum momento. Então a gente entende que essa primeira premissa de conversar com o teu colaborador, entender qual é a premissa. Assim, o nosso modelo de negócio hoje, ele é diferente dos modelos lá fora. Os modelos que a gente visitou, do modelo de Vitória, do modelo de Curitiba, é diferente. Então, só que a gente tem que continuar cuidando dos processos, continuar cuidando das pessoas, continuar mexendo na nossa cultura, futucando a nossa cultura. E aí vem a pergunta, né? Quem que já tentou criar um departamento de gerenciamento logística sem saber como?
e vejamos os resultados. A gente teve um estudo de caso, um diagnóstico de uma indústria de piso de porcelanato. Tempo médio de carregamento por veículo, 5 horas. O horário de carregamento aí de 8 às 10 da noite. Produção mensal de embarque, 150 mil metros quadrados. Resultado, redução do tempo médio de carregamento para 40 minutos. Redução do horário de carregamento. Produção mensal de embarque. O que você viu nisso daqui? Você viu redução de custo, você viu aumento de produtividade, né? Você vê tempo de carregamento. Isso aqui é uma indústria, uma visita técnica que nós fizemos, numa indústria na Grande Vitória, e a gente constatou isso de perto. E qual que é a visão geral que a gente teve internamente? A gente teve um incremento de receita em 20% e um aumento de eficiência em 57%. Aí você fala assim, mas os caras investiram muito na máquina, será que foi só a máquina? Ou será que não foi na inovação? Será que não foi na cultura da empresa, no processo inovador, na gestão das pessoas? Igual lá atrás a gente está falando, começa nas pessoas, depois vem o processo inovador de eficiência. Esse processo aqui, ele começou, a gente teve a oportunidade de participar do diagnóstico dessa indústria e a gente detectou que a causa problema principal, na verdade falei errado, a resolução do problema principal era nas pessoas. Aí a gente começa a perguntar, cara, como é que você desenvolveu um software, como é que você fez isso? O cara, não, foi o time de casa aqui que fez. Então o próprio time da indústria fez um modelo de agendamento online, que aumentou a produtividade dela de 5 horas para 40 minutos e começou a rodar. Tem uma indústria de mineração também, que é um outro diagnóstico que nós fizemos, com volume de produção mensal de 6.800, expedição de 8 horas, quantidade de colaboradores 48. Resultado, tiveram um aumento de produção de 14 mil toneladas, expedição 24 horas, quantidade de colaboradores 130. Visão, o incremento, estava com a produção ociosa de basicamente 50% da produção ociosa dele, então ele saiu de 7 mil toneladas para 14 mil toneladas, e maquinário e aumento de eficiência em 92%, estava perdendo 18 milhões ao ano. Isso aí foi um estudo de caso que a gente sentou e conversou, e é um diagnóstico real. E vem a pergunta, o que o cara começou a fazer? A gente foi lá dentro da indústria, olhou o planejamento. Hoje o agendamento dele é 24 horas, chamou a gente para conversar, dá para rodar 24 horas? Dá, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. A gente está sempre trocando figurinha, né? É um dos principais hoje embarcadores de Cachoeira Pimirim, que já fazem agendamento, visando uma cultura disruptiva dessa indústria de porcelanato que começou em Vitória. Agora eu vou falar um estudo de caso contrário, uma dor, né? A gente visitou aí recentemente também uma indústria de granito na região, segmento principal aí de piso recortado. A gente entendeu, a gente viu ali mais ou menos a quantidade de colaboradores envolvidos, o tempo médio mensal gasto na contratação. Por que 44 horas? A gente chamei e conversou, falei, cara, quanto tempo você gasta para contratar, para alinhar a tua logística? Eu falei, cara, eu gasto mais ou menos 20% do meu tempo. Aí comecei a fazer conta, falei, 20% do seu tempo para 3 funcionários, são 44 horas semanais, na verdade dá 44 horas semanais para um funcionário, falei errado. Isso para o setor dá em torno de 2/3 do salário de um colaborador. No final, aí volta para lá, volta para cá, a gente conversa aqui, conversa ali, eu falei, cara, quanto que um vendedor de granito recortado, em média, ele vende por semana? Cara, a média de 200, 250 mil por mês. Falei, então você quer dizer que você está perdendo por vendedor 250 mil de venda? Ele, é isso aí? Falei, é isso aí. Então, se o cara perde uma semana, 44 horas, uma semana de trabalho, 20% do tempo de um colaborador, ele perde 250 mil por venda com um colaborador, se isso aumentar para a quantidade de colaborador. Então, aí vem a pergunta, né? 250 mil vezes 3, 750 mil o cara pode estar perdendo no mês, aí só cuidando da logística dele. Onde a expertise dele não é a logística, a expertise dele é vender material, é entender do material, como o Rômulo falou aqui, se o material é resistente, se o material não é resistente, deixa a logística para o transporte. E quem que aqui está deixando dinheiro na mesa por causa da sua logística? Quem que acha que está deixando dinheiro na mesa por causa da logística? Será que bateu aí no inconsciente ou no consciente?
Quem que gostou até agora de logística e já vai implementar a mudança na sua empresa? Levante a mão aí, quem já está curioso. A logística da Fatran é a logística 4.0 Premium. Essa é a nossa logística. Como funciona a nossa logística? Nosso serviço é personalizado, ele não é para todos. Estamos buscando empresários e gestores que queiram segurança e eficiência em toda a cadeia de armazenamento e transporte. Hoje a gente já faz, só para vocês entenderem, a gente tem um pool de clientes, nós não trabalhamos hoje com frete, nós trabalhamos hoje com o mínimo de frete CIF possível, que é um frete de embarcador, mas só para você entender a nossa peculiaridade. Hoje a gente tem em nossa carteira lá clientes com 30 recorrências, né? Vamos falar assim, em torno de 30 recorrências dentro do mês, com de 1 a 30 recorrências dentro de um mês. Você pode pegar um veículo de 14 mil quilos no mês, quanto um cliente que consome 900 toneladas dentro do mês de matéria-prima ou insumo normal. E aí vem a pergunta, né? Vem pergunta não, vem a afirmação. A gente faz a gestão, alguns clientes já estão indo para um outro patamar de trabalho nosso, que é a sua gestão de estoque e armazenamento. O que é isso? A gente já entra dentro a gente vai passar logo aqui na frente, mas é como se o cliente apenas comunicasse a nós a quantidade de material que ele quer, na indústria que ele quer e na data que ele quer. Simples. Isso é a logística premium da Fatran. O que a gente pode fazer hoje para vocês vai muito além da logística. A gente não quer sentar na cadeira administrativa. A gente não quer sentar na área de vendas. A gente não quer... A gente até pode tratar disso em algum momento, mas a gente quer sentar aqui, ó. A gente quer sentar aqui nessa cadeira de logística da indústria. A gente quer fazer para vocês o que vocês fazem, mas a gente quer aperfeiçoar e melhorar ainda mais. Qual que é a fase 1? A fase 1 é o diagnóstico do negócio. Identificação de volume recorrente, tipo habitual de condicionamento de carga, como a carga é carregada, sem peso, sem pallet, especificação da carga, tipo de veículo habitual. Por que a gente fala, por que você tem que ir habitual? Às vezes o habitual não é o mais eficiente. O habitual é o seu dia a dia de trabalho. O habitual é o que você se acostumou a fazer. Tivemos em Joinville, semana retrasada, e o cliente citou, meu embarque atual é uma carreta de 20 toneladas. Eu falei, mas como assim, uma carreta de 20 toneladas? Quanto que pesa, Não, mas eu tenho um problema aqui interno de porta-pallet. Eu falei, tá, mas a carreta, quanto que cabe em cada porta-pallet? Não, eu uso aqui 1000 quilos. Tá. Quantos pallets vem numa carreta? Vem de 20 a 24. Temos carreta de 24? Virei para o gerente e falei, temos a carreta de 24. Então, nessa brincadeira de 20 a 24, já aumentamos 4.000 quilos a capacidade do cliente. Beleza. Fizemos outra pergunta para o cliente. Se porta-pallet seu não acondiciona 1.350 quilos, posso estudar. E aí você sai de 20.000 quilos para 29.700 numa carreta. Não fiz a conta lá, mas deu o quê? Uns 35%? Deu 35% de redução de custo do frete habitual do cliente, apenas por provocar o cliente em perguntas que ninguém fazia para ele. Ou seja, a gente precisa estar perto do diagnóstico do cliente. Sistema tributário atual, muitos clientes nem sabem e nem entendem o que é sistema tributário atual, se ele tem crédito de imposto, se ele não tem crédito de imposto. Muitas vezes ele transporta com motorista autônomo uma operação que ele poderia ter crédito de ICMS de imposto, além de estar outras responsabilidades inerentes que às vezes o motorista autônomo não poderia fazer, como seguro de carga, que aí acaba essa responsabilidade passando para o embarcador, que não tem que ser do embarcador, tem que ser do transportador. A partir desse momento, você acaba assumindo um custo que nem tem que ser seu. O custo do seguro da carga não tem que ser do embarcador. O custo do seguro da carga é da logística, é do transportador. Mas lá naquele erro inicial, eu prefiro, na insegurança, cometer um erro operacional, contratar um motorista autônomo e arcar com o custo do seguro da carga.
Restrições e exigências do cliente. O que é esse diagnóstico aqui? A gente atende muita obra no estado do Rio de Janeiro, principalmente Rio e São Paulo, e a gente tem que fazer essa análise de restrição. Se essa entrega é no segundo andar, você tem que subir no elevador. Quantas pessoas precisam para descarregar um piso de 1,20 por 1,20? Qual o horário dessa obra? Se essa obra eu posso descarregar de manhã, posso descarregar de noite? E muitos clientes, isso já é normal da Fatran, isso já é nosso, isso já funciona desde 2016, 2017. Fase 2 é a seleção do especialista logístico, que é a identificação do especialista conectado à demanda do cliente, que citei agora há pouco. Check-in semanal de embarque, ou seja, a gente faz com aquele cliente quantas cargas, a gente verifica a demanda da semana, a previsão de liberação de carga com o embarcador, com a indústria, quantas cargas você vai liberar para o cliente A? Vou liberar 10. Então a gente já faz essa premissa uma semana antes, e na semana seguinte a gente faz a gestão de demanda de estoque, que é o quê? Conectar e fazer a programação dos veículos, da programação com a demanda e estoque do cliente em tempo real. Ou seja, a gente tem um time logístico e comercial que se conecta a todo momento com o cliente para entender sua demanda. Relatórios quinzenais, a gente já tem feito aí alguns relatórios demonstrando as coletas e entregas com resultados pertinentes de cada operação. Resumindo, o que isso aqui quer dizer? Em quanto tempo eu entreguei para o cliente, se eu gerei alguma redução de custo, se eu fui eficiente. Isso aqui é o que a gente precisa mostrar para o cliente. Encontros mensais online, um follow-up do diagnóstico e plano de ação de melhoria, criando soluções e relacionamento. A gente já pode fazer isso. E um grupo comercial via WhatsApp, tendo contato direto com o seu time de vendas e administrativo, com pessoalidade no dia a dia. E agora eu vou liberar apenas 3 vagas para logística premium. Quem quiser, vamos fazer um QR Code daqui a pouquinho aí. Todos que fizerem a aplicação respondendo as perguntas receberão um resumo dessa palestra. E eu me comprometo também a analisar 10 aplicações, comprometo a dar 10 sessões estratégicas de 30 minutos para as 10 melhores aplicações, independente dos 3 primeiros, já tiverem se tornado meus clientes. E aqui está o QR Code e as aplicações estão abertas. A gente se compromete a fazer aqui uma aplicação direta com você, com a indústria, com o embarcador ou com o seu cliente. A gente vai deixar uns minutinhos ela no ar aí. E é isso aí, pessoal. Eu sou Roberto Fabiani e sou o CEO hoje da Fatran Transportes. Estou como CEO da Fatran Transportes. Beleza? Obrigado. Queria agradecer aí a todos que estão presentes.